Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Galerinha, terceira e última aula de cálculo estequiométrico, tá? Pra gente fechar o conteúdo antes de começar a resolver bastante exercício. É legal a gente ver esse conteúdo todo para depois começar a praticar muito exercício mesmo. O cálculo estequiométrico é fazer exercício, é resolver conta, ler as perguntas e entender o que está sendo pedido. A gente vai ver isso aqui hoje, tá? Então, cálculo estequiométrico, estamos falando. Pergunta aqui para a gente iniciar hoje essa ideia de proporção do cálculo estequiométrico. Com 2 ovos, eu consigo fazer um bolo. Com 4 ovos, eu consigo fazer 2 bolos. Uma proporção, tá, galera? É disso que estamos falando, cálculo estequiométrico. Coisas proporcionais, contas de proporção, beleza? Hoje a gente vai ver esse cálculo, ok? Da quantidade de reagentes e produtos, dessa relação entre reagentes e produtos, dessa proporção entre reagentes e produtos de diversos tipos de quantidade, como eu vou falar quando a gente chegar aqui nessa tabelinha, tá? Aqui eu quero começar para vocês dando um passo a passo. Professor, estou numa questão de cálculo estequiométrico. O que eu tenho que fazer? Lembra desses 3 passos, ok? Primeira coisa, escrever a equação química, escrever aquela reação no papel. Pessoal, mas tem questão que já dá lá a equação escrita. Show de bola. Menos um trabalho para você. Mas pode ter o caso onde ele vai escrever uma frase, vou mostrar isso para vocês. Vai escrever a frase, da frase você vai ter que interpretar ela, entender e escrever os reagentes e produtos, beleza? Então, como podem existir esses casos? Esse aqui fica sendo o nosso primeiro passo. Ele pode existir ou não. Vamos para o segundo passo. Balancear a equação química. Última aula que nós vimos. Balanceamento de reações, balanceamento de equações químicas. Ajustar os coeficientes estequiométricos de dentro da reação. Professor, mas na aula passada você falou também que pode vir uma equação já balanceada. Galera, pode vir. Pode vir a equação já escrita e a equação já balanceada. Se já vier com a equação escrita e balanceada, show de bola. Bom demais. Mas pode acontecer de não ter. Então você vai ter que fazer esse balanceamento. Vou voltar no balanceamento aqui hoje, tá? E por último, que é ali aquela coisa que você realmente tem que desvendar, bater a cabeça, é entender a questão, ler a questão e estabelecer uma regra de 3. Isso aqui é fundamental na química. Regra de 3, vamos fazer ela aqui hoje. Estabelecer uma regra de 3 com base na pergunta-problema, ou seja, está sendo feita uma pergunta para você. Como que eu estabeleço proporções ali entre os reagentes e produtos e monto uma regra de 3 para achar a resposta do meu problema? Beleza, até aí, galera? Passo 1, escrever a reação. Passo 2, balancear. Passo 3, olhar o que eu tenho que resolver e como que eu uso as informações do problema para fazer uma regra de 3 e chegar na minha resposta. Beleza? Vamos para um exemplo aqui, galera. Aqui, se vocês observarem, gente, eu estou colocando aqui, ó, o passo 1. Então, estamos falando sobre escrever a equação química, beleza? Dou uma perguntinha aqui, ó. Quantos mols de água são formados na combustão de 2 mols de CH4, que é gás metano, ok? Então eu quero a formação de quem? Eu quero a formação de mols de água. A partir de quê? Combustão de 2 mols de CH4.
Professor, não sei escrever essa reação. Galera, calma. Nós vamos trabalhar isso ao longo do ano todo, ao longo das aulas. Você vai conseguir fazer isso, tá? Diquinha que é combustão. Combustão, galera, é a reação desse gás com oxigênio, tá? E a maioria das reações de combustão, elas vão formar o quê? CO2 e a bendita da água, que nós queremos saber a quantidade que vai ser formada. Então aqui percebam que, nesse passo 1, nós só estamos fazendo isso, lendo o enunciado e escrevendo a nossa equação química, que vai ser a combustão, ou seja, a reação do gás metano com oxigênio, formando CO2 e a água. Equaçãozinha escrita, beleza? Equação escrita, aí eu tenho que fazer o seguinte: balancear, igualar a quantidade de átomos que existem nos reagentes e a quantidade de átomos que existem nos produtos, ok? Como vimos na última aula. Então aqui para vocês, etapazinha 2, balancear a equação química. Deixa eu só fortalecer o xizinho aqui, mas estamos na etapa 2. Então aqui, galera, como a gente viu na última aula, vocês seguem a regrinha do macho, ok? Segue o macho para balancear a equação química. Você começa balanceando por metal, depois por ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa é a mesma reação que vocês já balancearam na aula passada. Então, se vocês forem na aula passada, assistir lá, a gente está explicando como balancear essa equação aqui, tá? E nós chegamos na seguinte conclusão, que 1 mol de gás metano reage com 2 mols de gás oxigênio, formando 1 mol de gás CO2, de óxido de carbono, e 2 mols de vapor de água. Então, relação de 1, 2, 1, 2, ok? Beleza até aí, galera? Beleza? Vamos entrar agora na questão do cálculo estequiométrico, da proporção da regra de 3 em si, ok? Aqui eu tenho alguns dados de suporte que vão ser usados para essa tabelinha aqui embaixo. Mas vamos focar nessa parte aqui agora, que é estabelecer as relações. Então a gente vai estabelecer as relações, que é o cerne, o coração aqui da etapa 3, estamos nela, beleza? Então o que a minha pergunta diz? Ele fala assim, quantos mols de água? Ele quer saber o que? Mols de água formados, porque a água está no produto. Então a água ela é formada na reação. Então eu quero saber quantos mols de água. Onde eu quero chegar é na quantidade de água formada. Então a quantidade de mol de água é o meu X. Isso aqui é o meu X da questão, ok? É o que eu quero descobrir, beleza? Mas eu quero descobrir em relação com quem? Estabelecendo relação com quem? Estabelecendo uma relação com 2 mols de CH4. Percebam o seguinte, o que a reação diz para mim? 1 mol de CH4 forma quantos mols de água? Quantos mols, galera? 1 mol de CH4 forma 2 de água. Então eu escrevo isso aqui. 1 mol de CH4 forma 2 mols de água. Porém a questão, gente, ela traz para mim o seguinte, quanto que 2 mols de CH4 vão formar de água. Então eu faço uma segunda proporção aqui, ó. 1 mol forma 2, então 2 mols formam quanto? Que é o que eu quero descobrir. Vai ser 4. Aqui, galera, regrinha de 3, nós só vamos multiplicar cruzado.
Então, 1 multiplica pelo x e o 2 multiplica pelo 2. 1 multiplicando pelo x, 1 vezes x. 2 multiplicando pelo 2. Vou resolver isso aqui, tá? 2 vezes 2 vai dar 4. O x, pessoal, eu passo ele para o lado de cá, ele está multiplicando, ele passa dividindo. 4 dividido por 1, 4. Chego a minha respostinha aqui, 4 mols de água. Então, meu x aqui, ó, nessa pergunta que foi feita, a resposta é 4 mols de água, ok? 2 mols de gás metano vão formar 4 mols de água, beleza? Gente, aí nós podemos estabelecer diversas correlações. Aqui eu trabalhei a relação de mol para vocês. Percebam que, ó, aqui eu vou colocar o tipo de proporção, pode ser mol, massa ou volume, vamos ver outras variações. E aqui eu coloco os reagentes gás metano, gás oxigênio e os produtos CO2 e vapor de água. 1 mol de CH4 está para 2 mols de gás O2, que está para 1 mol de CO2 e está para 2 mols de água, que foi isso aqui que a gente viu na equação balanceada. Fizemos isso a aula passada, achamos as massas desses reagentes e desses produtos, ok? 1 mol de CH4 vai valer 16 gramas. 2 mols de O2, cada mol de O2 vale 32. 2 mol de O2 vale 64. 1 mol de CO2 vale 44. 2 mols de H2O, cada mol vale 18, se eu tiver 2, 36. Então eu posso brincar com essas proporções dizendo o seguinte também. 1 mol de CH4 forma quantas gramas de água? E aí, galera? 1 mol de CH4 forma quantas gramas de água? 36. Então percebam que eu não preciso só ir de mol para mol. Eu posso ir de mol para grama, eu posso ir de grama para mol. Eu posso brincar com essas correlações aqui. Por exemplo, eu posso falar para você, 44 gramas de CO2 são produzidas a partir de quantos mols de O2? 44 gramas de CO2 são produzidos a partir de quantos mols de O2? De 2 mols. É isso que eu quero mostrar para vocês. Nós não vamos brincar ali, fazer correlações só de mol para mol. Você pode fazer de grama para mol, você pode fazer de porcentagem para grama, de porcentagem para mol, de volume para mol, de volume para grama. Então você pode estabelecer essas proporções. E o segredo é, galera, vamos praticar, resolver as questões, seguindo esse passo a passo, escrever a equação, balancear, entender o problema e o que está sendo pedido e fazer uma regra de 3. Beleza, pessoal? Dúvida, agora dúvidas.